quanto mais pessoas assistem a gente, mais essa mensagem vai adiante. E nossa missão aqui, quando a gente estava construindo, já vou criar um spoiler aqui, Ricardo, não sei se a gente pode falar, mas é que eu não consigo segredo. 2025 vai ser muito bonito e a gente está planejando o Congresso Umbanda Natural, tá? Vai ser no Rio de Janeiro. Posso falar, né? Já falei, né? Também. Pode. Esse spoiler é bonito. Vai ser no Rio de Janeiro, último final de semana de abril em 2025, tá? A gente ainda não abriu as inscrições, a gente vai abrir uma pré-venda, tá? Então, se você está no grupo de WhatsApp, fica atento, que a gente vai abrir aí um valor para você participar. O último final de semana de abril é 26 e 27 de abril, tá? Essa é a data, Congresso Umbanda Natural no Rio de Janeiro, tá bom? Então, você pode vir, no caso, o Ricardo está no Rio de Janeiro, todo o centro, todo o trabalho dele sempre aconteceu no Rio de Janeiro, né? Agora que a gente está fazendo esse trabalho de expansão para fora do Rio de Janeiro. Então, você que mora em outra cidade, você pode se planejar para viajar para o Rio de Janeiro e tal. É um negócio muito legal. Então, eu gosto demais de evento, né? Nesse momento, eu moro em Curitiba e eu vou fazer também um movimento para estar no Rio de Janeiro, é claro. Quem sabe a gente não faz um Espiritualidade Talks presencial, né, Ricardo? Presencial, com a plateia interagindo. Olha que beleza. Exatamente. Ricardo, vamos lá, vamos falar de obsessores? Bora lá. Então, primeira coisa, quando eu, de novo, né, trazendo aqui um contexto, né, para todo mundo que está chegando aí, eu não tenho uma formação na Umbanda, tá? Eu venho de uma história mais evangélica, então, inclusive, uma das ideias da gente fazer Espiritualidade Talks é onde eu trago algumas perguntas muito básicas aqui, porque é a pergunta mesmo que eu quero entender para o Ricardo, inclusive, ter a oportunidade de explicar para todo mundo que está chegando. Existem, inclusive, pessoas que querem entrar na Umbanda, que querem participar, só que existe muito mitos, inclusive muito medo sobre o assunto, né? E a minha primeira dúvida, Ricardo, o que é e o que significa um obsessor? Bom, vamos lá. Esse é um assunto muito, muito interessante, né? Porque a gente vai vendo nesses filmes todos que a gente vê que impacta, esses filmes de terror, de suspense, a gente vê sempre um espírito maligno, né? Numa casa, um espírito maligno sobre uma família, um espírito, né? Fazendo maldades, né? Que chegam até a tirar a vida, né? A gente sabe que existe muita ficção por ali, mas o que significa, primeiramente, a obsessão, né? Obsessão significa ideia fixa por algo, né? Então, dentro do mundo espiritual, assim como a gente tem uma ideia fixa sobre alguma situação e aquilo se torna uma obsessão, no meio espiritual também há essa mesma obsessão. Então, assim, no caso, um obsessor pode ser um encarnado, eu posso me tornar um obsessor por alguma situação, e também quem está desencarnado, no caso, os espíritos, as almas, também tem uma obsessão por algo. Então, eles talvez tenham uma obsessão por materialismo, uma obsessão por algo que ficou na Terra, por algo que não concluíram. Então, aquilo causa um processo de conexão. A pessoa, a alma, ela fica conectada a uma situação aonde, de alguma forma, ela não se sente concluída. Então, ou ela se abastece daquela energia, ou ela fica ligada àquilo por algo, por alguma ideia fixa que ela tem ainda com aquele local. Então, eu iniciei falando sobre essas questões de filme, né? Que às vezes os espíritos, a família entra numa casa e começa a ser atentada por os espíritos, porque na visão espírita e espiritualista e umbandista, esse espírito ele está ainda na casa ou ainda no local por ele estar apegado à matéria ainda. Ele foi embora apegado àquela situação e por ele estar apegado aquela situação se torna uma obsessão por aquilo, uma obsessão pelo espaço, uma obsessão pelaquela casa, uma obsessão por manter aquela vida. E aí ele acaba se ligando isso até mentalmente, né? Mentalmente e emocionalmente, no outro plano da vida, a esse. Então, como a maioria de nós já tem uma mediunidade desenvolvida ou não, alguns vão sentir algumas situações ainda no ambiente, né? Então,
Esse é um exemplo, por exemplo, que eu estou falando de uma obsessão presa a situações materiais, isso no plano espiritual, né? Então, Entendi. a obsessão, ela vem da ideia de uma ideia fixa, sabe? Uhum, Então, significa assim, obsessão significa ideia fixa por algo. Quando uhum, aquilo, eu fortaleço isso, me torno eu fico obsessivo por aquilo, obsessivo por aquela conquista. Isso pode tornar o ser desequilibrado, sabe? Em uhum. vários sentidos. Então, Tá, eu tenho... Vamos entendi. lá. Inclusive, eu fui pesquisar. Eu sempre gosto de pesquisar e preparar alguma coisa antes da nossa conversa aqui. E eu fui pesquisar exatamente o significado da palavra obsessão, né? E eu percebi que, por exemplo, de onde eu venho, né? Que é um mercado muito de alta performance, que é um mercado, como é que eu posso dizer assim, de trabalho executivo, você tem que performar. Então é muito comum as pessoas falarem assim, pô, você precisa ser obcecado por algo, entendeu? Você precisa ser obcecado pela meta, sabe? E aí, quando a gente começou a falar de obsessor, a primeira dúvida que é, pô, esse termo, obcecado pela meta, é a mesma coisa da pessoa que é o obsessor, no caso? Então, é similar, Uhum, porque você tem uma ideia fixa pela meta, uma ideia fixa uhum, por aquela situação. E a ideia fixa, ela, no caso, ela causa várias situações dentro de nós, em termos de atropelar situações, em, em deixar de fazer outras, uhum, em sacrificar algumas coisas. Então, quando a uhum, gente tem realmente uma ideia fixa por algo, algumas coisas ao nosso redor, elas vão se sentir, vai abalar muita coisa ao nosso redor, sabe? E também vai mudar muita coisa na gente. O problema de ser obcecado, de ter uma obsessão por algo, é o excesso, né? O excesso é que vai levar aos desequilíbrios, sabe? Nos dois planos da vida, tanto uhum. materialmente falando como espiritualmente falando, tá? Entendi. E me diz uma coisa, só para a gente ir aprofundando aqui, você falou que tem obsessão espiritual, que é do espírito, e tem obsessão já material, que é da matéria aqui, que é a pessoa que está na matéria.